Vamos lá. Miguel Sousa Tavares vê nos BRICS uma ameaça ao Ocidente, não apenas económica, mas com possíveis alianças políticas e militares. Paulo Núncio contesta os guiões da hipersexualização que diz existirem na disciplina de cidadania. Pedro Pinto defende que se os polícias atirassem mais vezes a matar, como aconteceu esta semana na Cova da Moura, o país estaria na ordem. Além destes temas, trazemos na rúbrica Papel Selado a opinião de Susana Peralta sobre a relação entre o bairro onde se vive e as oportunidades que temos na vida. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Que semana é esta? Foi bem tensa, com muitos assuntos importantes. Começamos por falar daquela que provavelmente será a cimeira mais importante de caráter internacional que aconteceu este ano, a Cimeira dos BRICS. Miguel Sousa Tavares fez um comentário alinhando a ideia de que está ali uma ameaça ao Ocidente. Vamos ouvir. Começamos pelo Brasil. O Brasil, apesar das catástrofes climáticas que tem tido, cresceu 3%. A Rússia, que está em guerra, e apesar das sanções ocidentais, cresceu 3,6%. A China, de que se fala que colapsou economicamente, que estamos habituados a crescimentos de 2 dígitos, tem 4,8%. Tomara qualquer país da zona euro. Então, e a Índia, 7,2%. Ora, é um crescimento completamente anormal face àquilo que é nomeadamente o crescimento, quer nos Estados Unidos, mas também, sobretudo, e porque estamos e vivemos na Europa. É assustador. Mas a grande força económica deles não é só estes dados de crescimento do PIB, é que eles começam a ser uma zona de trocas diretas, por exemplo, a nível de energia, a nível de tecnologias, etc. A Europa e os Estados Unidos agora fazem guerra aos carros elétricos da China, depois de terem desafiado a China a descarbonizar-se. Quando a China produz carros elétricos muito mais baratos, fecham-lhe o mercado. Mas a China tem aqui mercados, como a Rússia tem mercados energéticos aqui. E, portanto, o desafio económico é tremendo. Eu não sei se isto passará já a alguma unidade política. Vimos no discurso de Putin que ele exige a presença de membros dos BRICS no Conselho de Segurança das Nações Unidas, membros permanentes. Não sei se daqui passará para a cooperação militar, é mais difícil, mas é de facto uma ameaça ao Ocidente. Ora bem, vamos começar então pelo Dr. Nuno Ramos de Almeida, que percebe destas coisas de internacional. Então isto é uma ameaça ao Ocidente? Eu acho que o comentário todo do Miguel Sousa Tavares é bastante equilibrado. Ele o que diz é que é exemplo da Cimeira de Bandu, exemplo da ideia de um terceiro bloco, anteriormente que só punha ao bloco capitalista e ao bloco socialista. Há aqui a emergência de uma espécie de sul global que vai fazer valer o seu peso na economia e opor-se àquilo que é o domínio ocidental do mundo, portanto, construindo um mundo multipolar. É de facto uma ameaça a um Ocidente que é um Ocidente imperialista, que pretende mandar no resto dos países, e isso vê-se até naquilo que ela acha que é legítimo ou ilegítimo do ponto de vista das transações comerciais. Quer dizer, é ridículo que o Ocidente, quando teve a vantagem tecnológica, era pelo comércio livre e aberto, e agora, cada vez que tem desvantagem tecnológica, fecha esse comércio. Isso foi visível em relação ao 5G de domínio chinês, do Huawei, como está a ser visível agora em relação aos carros elétricos. E, portanto, o que ele está a dizer é que este bloco económico está a formar-se e que não se pode dizer, como normalmente se diz, e aqui é muito useiro e vezeiro em Portugal, que é a opinião pública mundial. O que é a opinião pública mundial? É a Embaixada dos Estados Unidos e é o que é que os países ocidentais consideram que o mundo pensa. Agora, a realidade é que a maior parte do mundo está fora do bloco ocidental e pensa de uma outra maneira. A questão que ele depois coloca, do ponto de vista militar, isso vai muito depender dos Estados Unidos e do mundo ocidental. Porque aquilo que se está a verificar é que os Estados Unidos, como são um país que gasta mais que todos os outros somados do ponto de vista militar, ou quase tanto quanto isso, está a fazer valer um pouco a atitude dos gajos que vendem segurança às discotecas. Está a fazer valer essa força para tentar encobrir
a sua grande fraqueza do ponto de vista económico na concorrência com os BRICS e com a China, nomeadamente. Está a tentar impor restrições económicas e está a tentar manter o seu poder mundial através da sua força militar e da sua exibição e não através da economia. E acabo dizendo que o período de domínio na história da humanidade da economia ocidental, ou do mundo ocidental, é muitíssimo recente. Como é natural, noutros períodos da história, os países que tinham mais gente, portanto os países asiáticos, tiveram um domínio muito grande do ponto de vista cultural e do ponto de vista económico. Portanto, nós estamos a mudar de paradigma, a mudança de moeda e as transações em moedas dos países não ocidentais vão estabelecer-se, vão ameaçar o dólar, e o tipo de reação que vamos ter e situação que vamos ter, se é ou não um confronto militar, se é ou passa ou não por alianças militares, vai muito depender da reação dos Estados Unidos a esta perda de hegemonia. Eu também acho que o Miguel Sousa Tavares faz um comentário equilibrado. Acho que, aliás, é um bocadinho empurrado para a expressão que isto é uma ameaça ao Ocidente pela própria entrevistadora, que utiliza também essa expressão. Mas acho que ele faz aqui uma confusão entre a questão da economia e a questão da defesa, porque os BRICS não são uma negociação à volta da defesa. Há países comuns, há a Organização de Cooperação de Xangai, onde estão a China, o Irão e a Rússia, que também estão nos BRICS, mas, por exemplo, o Brasil não está nessa organização. Essa sim é uma organização de caráter de cooperação militar, ou que inclui questões de cooperação militar. E depois também há aqui uma coisa que é, os BRICS de facto são a zona do mundo onde há mais crescimento económico agora, mas tem contradições internas e problemas. Esta cimeira, por exemplo, revela que o trabalho para conseguir um sistema financeiro alternativo ao do dólar ainda está muito atrasado, que ainda tem muito para andar e não corresponde às expectativas, por exemplo, por esta altura, o ano passado, existia. Depois há a Arábia Saudita, que formalmente é membro dos BRICS, mas que na prática comporta-se como se estivesse fora. E isso cria problemas. E o Brasil tem atitudes também contraditórias, porque está nos BRICS, vai assumir a presidência dos BRICS, mas, por exemplo, vetou a Associação da Venezuela. Portanto, digamos, os BRICS estão a construir um mundo que realmente está a virar as costas ao Ocidente, isso é óbvio, mas também um bocadinho porque o Ocidente os empurrou para essa... Um bocadinho não, porque o Ocidente os empurrou para essa situação, mas tem contradições. Por exemplo, a Índia e a China têm relações diplomáticas complicadíssimas por causa de problemas fronteiriços e, portanto, há ali tensões que importa assinalar. Mas eu acho que é bom, por exemplo, António Guterres lá ter ido. Foi uma das coisas que no comentário do Miguel Sousa Tavares refere e que nós não passámos aqui agora, porque esta ideia de que o Ocidente tem que controlar tudo e mandar em tudo é uma ideia que não é boa para a humanidade, e isso tem que ser aceito e penso que a evolução que os BRICS estão a ter é, no global, positiva para a humanidade, independentemente das contradições que possam existir. Paula. Olha, eu aqui fiquei assustada com o facto de Sandra Felgueiras estar assustada, porque ela diz que isso é assustador. Portanto, eu concordo com esta leitura de que a própria pivô, a entrevistadora, está a colocar aqui um cenário e depois o Miguel Sousa Tavares acaba por corroborar, mas, enfim, ele aponta que existe uma ameaça, mas para mim o Ocidente está pura e simplesmente a provar do próprio veneno, porque os BRICS têm tanto direito quanto os europeus, os americanos do Norte, enfim, e quem mais vier de se organizarem, não é? E mais, de encontrar forma de furar bloqueios e outras manobras de encurralamento económico, como aquela de que fala Miguel Sousa Tavares, aliás, dos cabos elétricos, não é? Portanto, eu acho interessante esta obsessão que existe sempre pelos números, pelo crescimento do PIB, mas como eu não sou propriamente adepta de fronteiras, mas sim de direitos humanos e de pessoas, a ameaça que eu vejo tem que ver com os desmandos das lideranças políticas, nomeadamente no que diz ao acesso ao tal propalado Ocidente, não é? Como é que as pessoas estão a ser impedidas de entrar, de aceder, fugindo de uma série de conflitos e de outras realidades.
E também aqui ao nível das lideranças políticas, também é bem revelador, e tu trouxeste aqui a questão do António Guterres, portanto ele tem sido amplamente criticado por ter ido à cimeira, não é? A cimeira dos BRICS, por ela ser frequentada por pessoas que o Ocidente, enfim, não aprecia, portanto, não tem boas relações de vizinhança com uma série de Estados que ali estão. Portanto, mas eu acho interessante que não cause sururu, que ninguém se inquiete, por vermos, portanto, o secretário-geral das Nações Unidas dar-se com lideranças que estrangulam economicamente populações e que até alimentam guerras em todo o globo. Portanto, isso já não é criticável. E depois também importa, obviamente, recordar que as Nações Unidas têm como objetivo garantir a paz, o que implica estarem em todos os lados das barricadas. Portanto, não é só naquelas que nós vemos com bons olhos. E depois, lá está, conforme já se dizia aqui, este bloco, segundo uma notícia que vem no Expresso, já ultrapassou, portanto, o dito Ocidente. É só por uma décima, mas essa décima está lá. São contas que são apresentadas pelo FMI, com base em novos cálculos, enfim, mas essa realidade já está demonstrada. O que me faz pensar, enfim, que talvez venhamos a ter no futuro, assim não tão distante, mais uma manobra do Ocidente para espalhar instabilidade em pontos estratégicos do globo, para depois vir vender uma promessa de estabilidade que tem sido esta a prática. Portanto, é isto que me inquieta nestes números que têm sido apresentados. Já agora que falaste em FMI, os BRICS existem porque o FMI e o Banco Mundial não funcionam, quer dizer, funcionam para o lado do Ocidente sempre, não é? Portanto, basicamente é essa a razão porque os BRICS existem, são 9 países na prática neste momento, e há 30, ao que parece, a candidatar-se a entrar. Portanto, de facto, podem vir a ser algo que é assustador para o Ocidente, no sentido em que lhes vai retirar ao Ocidente o domínio que tem do mundo, nesse ponto de vista. Se isso é um susto, sim, é um susto. Vá, mudemos de assunto. O sexo preocupa muito Paulo Núncio. Vamos ouvir. Alguns exemplos. Há alunos e crianças com estas idades em que se pergunta, por exemplo, se faz sentido continuar a ser celebrado o Dia do Pai e o Dia da Mãe. Há crianças com estas idades que são mal avaliados se insistem em distinguir brinquedos típicos de rapazes de brinquedos típicos de raparigas. Há crianças com estas idades que são sujeitos a práticas nas escolas em que os rapazes são obrigados a pintar a boca e as raparigas são obrigadas a pintar bigode para perceber qual é efetivamente o seu género. Mas Paulo, não se ouviu há inquéritos, isso acontecer? Há guiões, há inúmeros materiais que são utilizados se me permitir, deixe-me só terminar este ponto. Recentemente, numa escola do Porto, foram perguntadas a crianças de 6, 7 e 8 anos se sentiam meninos, meninas ou outro, ou se sentiam atraídos por homens, por mulheres ou ambas, ou ambos os sexos. Mais um exemplo que lhe posso dar. Muitas vezes há alunos que são levados para peças de teatro em que os bailarinos simulam atos sexuais com outros bailarinos e bailarinas simulam atos sexuais com outras bailarinas. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que estamos a falar de matérias envoltas em hipersexualização, em sexualização precoce, muitas vezes contra a vontade dos pais e envolvendo crianças muito novas, muito de uma tenra idade. Vamos ao... Bom, Paula, diz lá qualquer coisa sobre isto, faz favor. Olha, Paulo Núncio está a dar voz aqui a ficções de grupos de extrema-direita, como o habeas corpus, que classificam, portanto, estes grupos classificam de terroristas pessoas e iniciativas que defendem direitos para todas as pessoas, combatendo opressões e discriminações. E, portanto, é isto que Paulo Núncio está a dar voz. Sendo que eu selecionei aqui um excerto dos tais guiões ou das recomendações que existem a nível da disciplina, que está aqui a ser trazida como um problema, em que se refere exatamente o seguinte: com a reedição dos guiões de educação, género e cidadania,
pretende a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, porque é esta comissão, portanto, que acaba por ser aqui a interlocutora nesta intervenção das escolas, responder, portanto, com a reedição destes guiões, responde-se à crescente e generalizada utilização destes materiais na prática docente e às inúmeras solicitações dos mesmos por parte das escolas, das bibliotecas, instituições de ensino superior e outras organizações públicas e privadas no âmbito educativo e formativo de todos os níveis de ensino. Portanto, face ao impacto destes guiões, é importante dizer o seguinte: eles foram considerados pela Comissão Europeia, portanto, em 2012, uma boa prática, portanto, e isto é o que vem na tal introdução a esta abordagem, uma boa prática em género e educação, portanto, e que por isso mesmo a SIG publicou, estão disponíveis no seu site, portanto, pode-se consultar online, também em inglês, justamente a partir desta recomendação que vem de fora. Depois temos aqui também outra referência, que em 2015 o Conselho da Europa também, portanto, entendeu que se deviam integrar estes materiais nas boas práticas no combate aos estereótipos de género. Portanto, isto tudo através da educação. Portanto, há um reconhecimento que vem destas instituições em que se diz que, de facto, esta é uma abordagem que deve continuar e que é merecedora de implementação noutras realidades. Depois, aqui fala-se também na finalidade destes guiões, quando estamos aqui a falar de género, que é algo que preocupa muito a Paulo Núncio. Para quê? Para que nós possamos libertar-nos. Eu sei que o Governo fala aqui de nos libertarmos de amarras ideológicas, mas o que aqui se está a propor é que nos libertemos de uma série de construções de género que pretendem definir o que é suposto fazer um rapaz e o que é suposto fazer uma rapariga. Portanto, e o que o Paulo Núncio, com estes exemplos, está a dar, não é? Ele próprio está a colocar as raparigas, está a reduzir as raparigas a batom e os rapazes a bigode. Portanto, Paulo Núncio, se conhece estes exemplos, ele que os denuncie, porque eles vão contra estes guiões. Porque o que os guiões dizem é justamente nós não queremos que estes estereótipos se reproduzam. Portanto, as meninas não podem ser reduzidas a batom, nem os meninos a bigode. Pronto. Depois há aqui outra questão, que é nós não estamos aqui... nós não estamos aqui, nós pessoas, não é? Por obra da Imaculada Conceição, não é? Portanto, não é apesar que se fazem bebés. E convém... Fala por ti, não é? Diz? Fala por ti. Eu falo por mim, Não é a rezar que nós fazemos bebés. E convém que os meninos e as meninas que estão na escola que saibam como é que a coisa acontece, não é? Prevenindo comportamentos de risco, gravidezes indesejadas, portanto, todas estas abordagens permitem isto. Depois, há aqui também outra questão que eu acho que é importante, mais uma vez acentuar, nem todas as famílias são iguais. Eu não sei a que famílias se refere Paulo Núncio e o Governo, quando diz que esta discussão deve ser feita nas famílias, se têm consciência que nem todas as famílias, por um lado, têm ferramentas para fazer esta discussão, e se, por outro, conseguem perceber que muitas destas violências e destes problemas que estamos aqui a trazer acontecem dentro das famílias. Portanto, essa é outra questão. E depois, termino só dizendo que acho que é importante, sim, que se olhe para a cidadania, para esta disciplina, porque ela precisa de ser dada por professores especializados e não, como tem acontecido, por professores de outras disciplinas que não sabem muito bem o que é que hão de fazer com estes conteúdos e acabam por, de alguma forma, passar um bocado ao lado daquele que eu entendo que deve ser o caminho nestas discussões. E era para isto que devemos estar a olhar. E também, só mesmo para terminar, acho que o Governo, agora é mesmo para terminar, acho que o Governo tem sido, ou pelo menos o Primeiro-Ministro, tem sido o zero e vezeiro nesta tática de trazer manobras de distração, porque obviamente que depois de ter apresentado aquelas 7 medidas no Congresso, a discussão ficou centrada muito nesta questão da cidadania, por causa da forma como ela foi apresentada, não é? Para libertá-la das amarras e destes programas ideológicos. E é preciso estarmos atentos a este tipo de manobras que nos levam a não discutir aquilo que é fundamental, nomeadamente o tal acordo das águas que foi apresentado como sendo uma coisa menor e não é. Nuno, tu aos 5 anos tinhas lacinhos ou bigode? Batom. Já não me recordo, mas recordo-me que as minhas aulas não eram tão interessantes como as que vem do Paulo Núncio. Eu acho que o problema do Paulo Núncio é que ele está numa análise que vai de vigário a vígaro.
e vai também do kit gay ao horror das mamas que tem o Meta. Quer dizer, o kit gay é uma coisa que a extrema-direita inventou, que havia uma espécie de kit oferecido pelo governo brasileiro do PT, em que fazia propaganda da homossexualidade às criancinhas. Portanto, era obviamente uma mentira, mas era uma mentira que tem um efeito eleitoral. Por outro lado, aquilo que também é o subtexto da ideia de Paulo Núncio nos vende é este terror pelo sexo, como o sexo fosse uma coisa que estivesse associada a um grande pecado. É aquela coisa da meta que pode ver tudo. A gente pode pôr pessoas a degolarem-se, a haver sangue, etc. Mas se aparecer um par de mamas, a conta vai abaixo. E, portanto, um par de mamas feminino, claro, se for masculino, pode lá ficar. Eu acho que aqui há vários problemas naquilo que ele diz. Por um lado é mentira e é tirado do bafão dos sites um conjunto de coisas que ele afirma. Por outro lado, parte do pressuposto que as criancinhas são propriedade da família e que a família pode educar as criancinhas fora da lei. A família pode educar as criancinhas a dizer batam nos homossexuais. A família pode educar as criancinhas a dizer as mulheres e os homens não são iguais em direitos. Parte deste princípio. E depois, finalmente, aquilo que mais me irrita é a ideia que já o Montenegro tinha dito, que há uma educação ideológica. A minha pergunta é um pouco como o artigo do Pacheco Pereira este fim de semana. Bom, mas em que a educação não é ideológica? Mesmo no programa da cidadania vem escrito que as criancinhas são educadas nos valores da construção europeia e nos valores europeus. Ora, isso é profundamente ideológico e, do meu entender, até é mau. Mas a própria ideia dos direitos humanos é também uma ideia ideológica, isto é, a educação não está fora do debate das ideias e das correlações de forças existentes, mas a educação deve estar, ou deve-se conseguir, que ela seja o mais humanista possível, o mais antidiscriminatório possível, etc. Portanto, aquilo que o Paulo Núncio está a fazer e está a tentar é colocar a sua ideia de família, a sua ideia de sexualidade, como se ela estivesse fora do quadro ideológico e fosse obrigatória para toda a gente. E, portanto, isto agora é um momento complicado. Portanto, é menino ou menina? Chama-se Lucifer e é menina. Bom. Não tem problemas E apesar de ser menina, tens a certeza. Dizer isto para terminar, tem bigodes. Tem bigodes e não usa batom. Ora bem, eu não vou dizer muito mais sobre isto, quero só sublinhar o seguinte. Obviamente que aqui Paulo Núncio e a direita em geral, e a começar por Luís Montenegro, está a tentar manipular, está numa guerra ideológica, sim, a tentar manipular as pessoas naquilo que num sentimento que, quer dizer, não há pai ou mãe que não queira defender o seu filho de agressões mentais, psicológicas, psiquiátricas, o que for. Os receios que os pais podem ter em relação aos filhos são algo que é de uma natureza que muitas vezes lhes tira a racionalidade. Em muitas situações e que podem não ter nada a ver com a matéria que estamos aqui a falar. E, portanto, é este cenário do medo que as criancinhas de 5 e 6 anos estão a ser empurradas para o sexo, que é isso que está subjacente a esta mensagem, é para meter medo em relação a uma esquerda que nem sequer pensa por igual neste assunto, porque há muitas esquerdas a pensar de uma forma que não é exatamente igual, e portanto não é também um estereótipo dizer que toda a esquerda pensa da mesma forma nesta matéria. Mas a esquerda está unida num pensamento nesta questão que me parece meritório e humano e que os pais não devem ter receio disso, que há diversidade sexual e ela tem que ser encarada de frente e não escondida. E, portanto, e é isto que estas pessoas de direita, que também têm posições. Há uma direita que também não pensa assim, como o Paulo Núncio pensa, felizmente, mas... Pensa na mesma frase? Não quer insultar a pessoa. Não? E ele pensa é no sentido de limitar o pensamento dos outros, precisamente. Mas o que me parece que a questão que as aulas de cidadania têm um caráter ideológico é uma afirmação, logo por si,
puramente ideológica, e é manipular o medo que os pais podem ter de que a escola, de alguma forma, possa estar a tratar mal os filhos. Mas, e isso parece-me, até moralmente, para estas pessoas que estão sempre com a moral na boca, uma forma de manipular as famílias que não me parece muito correta e não me parece, aliás, muito alinhada com os princípios cristãos que Paulo Núncio defende. Mas, enfim, vamos mudar de assunto para o assunto principal da semana, a situação de tensão que se vive em vários bairros na zona da Grande Lisboa. Pedro Pinto apareceu na televisão a defender que se os polícias atirassem mais vezes a matar, o país estaria mais na ordem. Vamos ouvir. Estou a dizer, para terminar esta questão, o que estou a dizer foi um indivíduo que fugiu à polícia, abarrou carros e que depois tentou agredir os polícias. Isto foi o que aconteceu. Não vamos aqui branquear. Eu não sei se posso dizer branquear, Fabiano, veja lá se posso dizer branquear. Isto agora com o racismo, não sei se posso dizer branquear. Tentou branquear e agora está-se a tentar branquear uma situação. Pedro, não se trata de branquear, é a proporcionalidade, a proporcionalidade disso que o Pedro está a dizer e de um agente que dispara a matar. Dizer, mas algum agente dispara a matar? Mas quais são os factos? Os factos que nós temos... Se calhar, se disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem. Mas certamente não há ninguém que envergue uma farda. Não há ninguém que envergue uma farda. Se disparassem mais vezes a matar, o país estaria na ordem. Não há ninguém que envergue uma farda. O que o Pedro Pinto acabou de fazer foi incitar a um crime. Está gravado, se atirassem mais vezes a matar, o país estaria na ordem. Foi isso que o Sr. Deputado Pedro Pinto acabou de dizer. E pela consideração que eu tenho pelos homens e pelas mulheres da PSP e da GNR, eu sei que não vão atrás da conversa irresponsável e incendiária do Sr. Deputado Pedro Pinto. Paula. Olha, este é o expoente máximo da boçalidade e do racismo que encontramos por estes dias, ainda mais acentuados nos comentários televisivos, do meu ponto de vista. Felizmente, este apelo à violência com a exibição da imagem do Mamadou Ba, portanto, somado ao pedido de condecoração do polícia, mereceram a apresentação de uma iniciativa cidadã, que está aí a circular, para levar estes responsáveis ou irresponsáveis políticos à justiça. Portanto, isto está a acontecer. Há, de facto, esta vontade de que finalmente comecemos a respeitar aquilo que dizem as leis. Portanto, vamos ver no que isto vai dar, como é óbvio, mas existe, pelo menos, esta mobilização para fazer respeitar as leis, nomeadamente a Constituição, no que diz respeito à discriminação, e que deixemos de normalizar discurso de ódio, racismo, xenofobia. Dito isto, em relação ao caso em concreto, eu, infelizmente, isto diz muito sobre os lugares de onde estamos e de onde estamos a assistir aos fenómenos, aos episódios, aos casos. Infelizmente, eu assim que vi a notícia, eu na segunda-feira, ainda sem muita informação, eu pensei logo, mais uma vez atiraram para matar. Isto foi logo o meu primeiro pensamento, portanto. Já estava preparada para a divulgação de uma história que ilibasse os polícias e condenasse a vítima. É sempre isto, ou pelo menos é isto, a que eu estou habituada a assistir sempre que temos um corpo negro que cai às mãos da polícia. Portanto, eu não estava à espera disso, por entender que os polícias são todos os bandidos, como eu também vejo aí esta polarização do discurso. Mas agora os polícias são todos maus. Não é disso que se trata, portanto. É preciso saber que há demasiados casos, um já seria demais, mas nós temos vários, do Cucu, a Esquadra da Alfragida, enfim, há imensos nos últimos anos, que revelam que existe um padrão de criminalização dos bairros de maioria negra, que não há aqui um benefício da dúvida, não há aqui a presunção de inocência quando estamos a falar destes contextos. E como é óbvio, este padrão de atuação mina as relações de confiança que deveriam ser sempre o ponto de partida na nossa relação com as autoridades. Mas isso não acontece, porque essas relações nunca foram efetivamente construídas. E a polícia de proximidade, de que se tem falado também nos últimos dias, tem-se falado pouco, acho que se deveria falar mais, mas lembro-me, por exemplo, que o José Semedo Fernandes, que é um advogado que trata muito destas questões raciais, que trouxe justamente esse tema no seu comentário, e que era importante olhar para isto,
como é que esta opção estava, de facto, a trazer resultados e como é que ela foi descontinuada e refletir do porquê dela ter sido descontinuada. Eu ouço dizer, e estive na SIC a comentar, uma estreia, estive na SIC a comentar, e do outro lado estava um polícia. E o polícia dizia, já depois de sairmos do estúdio, dizia que há uma falta de recurso, e lá em estúdio também disse o mesmo, mas tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, e ele dizia, porque há uma falta de recursos, portanto, o problema aqui está na falta de efetivos. E eu voltei a perguntar, mas que efetivos? Que formação é que estes efetivos vão ter? Porque a mim não me interessa, pura e simplesmente, reforçar contingentes para depois as práticas serem as mesmas. Falamos sobre a questão dos recursos e eu perguntar, então, mas se, ainda para mais, tem dados, há estudos que revelam de forma taxativa que essa abordagem estava a trazer resultados, porque é que ela foi descontinuada e porque é que isso não suscita discussão. E a questão que eu lhe transmiti é que, do meu ponto de vista e também daquela que tem sido a minha experiência, é que existe uma decisão política nesse sentido e não se restringe à questão policial. Portanto, tudo o que tem concorrido efetivamente para libertar grupos historicamente oprimidos enfim, é contra os interesses instalados, é descontinuado. Portanto, isto aqui, existe uma política de exploração dos corpos negros e da sua desumanização. Esta é a política do Estado, portanto, não tem que ver com mais ou menos polícias. E esta política do Estado é que levou a que a tal polícia de proximidade fosse descontinuada, não é mais nada. E era para isto, para as práticas, que eu gostaria que nós estivéssemos a olhar, em vez de estarmos aqui muito perdidos nesta discussão, que eu acho que não leva a lado nenhum, de polícias péssimos, do outro lado só existem, ou seja, há um lado bom, um lado mau, e nós tomamos partido e pronto, e a discussão encerra-se nisso. Não, eu quero aqui discutir práticas estruturais e de que forma é que nós podemos alterar, porque é a partir daí que vem a mudança. E sinto que nos últimos dias não é sobre isso que nós estamos a discutir. E acrescento ainda para terminar que se estamos a ter tanto tempo mediático para discutir esta questão e se estamos a ver pela primeira vez tantos corpos negros a ocupar um lugar nesse espaço, não é porque morreu um homem negro, é porque existe de facto uma intervenção de revolta, que é uma resposta a tudo isto que tem acontecido, que se traduz no incendiar de carros e neste estado de alguma inquietação que depois está nas ruas, mas que eu, nos últimos dias também, pegando numa frase que tem sido muito citada do Malcolm X, não confundamos a reação do oprimido com a violência do opressor. E é isto que estamos a fazer. Nuno. Eu queria dizer várias coisas. Eu acho que nos anos 80 e nos anos 70, os negros da polícia eram os alentejanos e os trabalhadores, no seguinte sentido, que quando mataram Caravela e Casquinha, havia uma piada que dizia que os alentejanos eram os homens mais altos do mundo, porque a polícia atirava sempre para o ar e matava sempre 2 alentejanos. E, portanto, isso correspondia a uma realidade em que havia uma criminalização daquilo que era uma oposição de classe. Neste momento, a polícia e a política em relação à polícia feita pelo Estado é uma criminalização daqueles que são pobres e daqueles que são negros. Nós vemos isso claramente espelhado nas zonas urbanas sensíveis, onde um dos critérios fundamentais é a composição étnico-social. Portanto, a polícia é usada como aparelho de repressão que faz uma diferença de cidadania entre as pessoas que estão no centro das cidades e as pessoas que estão no subúrbio. As pessoas que estão no subúrbio não têm direitos de cidadão, podem ser abordadas das maneiras mais agressivas com a capa que é necessário isso para combater zonas que têm supostamente ou têm mais criminalidade. E, portanto, essas pessoas podem ser encostadas à parede durante 1 hora, essas pessoas, esses jovens podem ser torturados nas quadras, isso não se sabe e é repetido, essas pessoas podem ser mortas a tiro e a partir daí é dito que tinham um cadastro, que aquela zona não é uma zona que seja uma zona que seja segura e os polícias têm que fazer isso. Portanto, há uma desculpabilização dessa violência. Mas essa violência tem um efeito e serve para alguma coisa, isto é, serve para que aquelas pessoas estejam fora do espaço de decisão democrática e simultaneamente sejam uma espécie de exército de reserva industrial que podem ser exploradas abaixo
daquilo que são explorados os outros. E, portanto, a luta por esta segurança das pessoas dos subúrbios, a luta para que sejam considerados cidadãos do ponto de vista da sua relação com a polícia, não é apenas uma luta que já por si seria necessária para contestar esta criminalização da pobreza. É de facto uma luta para que essas pessoas, que são muita gente desta sociedade, tenham poder político e poder democrático. E isto não acontece, embora seja mais expressivo em relação aos subúrbios negros, também não acontece apenas neles. Isto é, quando a polícia entra na Corraleira, que é maioritariamente branca, e vai cumprir um mandato de busca, destrói o prédio inteiro. E, portanto, há populações brancas que, para os polícias racistas, são negros, porque a pobreza é aquilo que faz também a diferença. Há, obviamente, aqui uma questão de racismo, e o racismo é uma questão que é anterior a esta exploração e existe, e é uma questão que é, como direi, aditivada em relação aos negros. Ela é aditivada neste comportamento violento da polícia. Aqui a grande questão está em perceber que se 20% da cidade de Lisboa é habitada por pessoas de bairros camarários, essas pessoas deviam ter pelo menos 20% do poder em relação aos programas públicos, pelo menos 20% do poder em relação à decisão política, e não têm. Elas são expulsas do espaço de decisão. E ao serem expulsas, elas também se põem de lado porque entendem que a política é uma coisa de ricos e não é feita para elas. E depois há aqui o problema de como o Estado se relaciona com estas pessoas. De facto, nestes bairros, a relação do Estado com estas pessoas é só a da polícia, praticamente. E quando ultrapassa essa questão, o que é que estas pessoas pensarão do Estado que, por exemplo, trata o caso de Cláudia Simões como foi tratado? Que ela é agredida num autocarro por causa de uma questão de um passo social, faz uma queixa em tribunal contra a polícia que a agride e no final é ela que é condenada. Ninguém acredita num Estado. Quem olha para isto não pode acreditar neste Estado que trata estas pessoas desta forma. E isto justifica, em parte, para além das questões que o Nuno apontou e a Paula, as questões sociais, esta reação de resposta a algo que estava na cara, assim que saiu o comunicado da PSP, que estava ali uma injustiça a ser cometida. Independentemente das questões que levaram à tentativa de detenção e depois ao disparo, que matou o Odair, a reação da polícia inicial é de total defesa, e isso só fez com que as pessoas ficassem mais desconfiadas. Eu sou sempre muito defensor da polícia. Acho que o Chega tem razão numa frase que diz que eles ganham 1000 euros e dão corpo às balas. É verdade. É indecente a forma como os polícias são tratados, também do ponto de vista social, mas é evidente que há um problema de racismo na polícia. Quer dizer, não é preciso mais estudos para perceber isso. É evidente que há a utilização muito frequente, e aí não só num contexto de racismo, de violência excessiva e desproporcional. E que isso tem que ser corrigido. Isso é um problema que as direções das polícias e os governos têm que tomar. Não são os polícias que recebem ordens e formação para se portarem daquela maneira que têm que o fazer. Por outro lado, acho que realmente na polícia neste momento há alguém que não está bom da cabeça, porque quando eu vejo uma cena, acho que foi na TV Record, dias depois já do incidente, de polícias completamente tapados, dos pés à cabeça, com o rosto coberto, com capacetes armados, baterem à porta da casa da família do Odair, que estava de luto, provavelmente em estado de choque, para terem uma conversa amigável com eles, é porque realmente alguém não está bom da cabeça. Quer dizer, parece-me. Mas deixa-me só fazer-te uma correção. Eles não bateram à porta porque já tinham arrombado a porta. Sim, eu também já nem vou por aí, porque depois também há versões contraditórias sobre isso e não sei. Não há nenhuma versão contraditória. Isto é, a versão contraditória é mais uma mentira, é como a questão da faca. Já não quero entrar por aí, quer dizer, isso está tudo irrelevante. Mas deixa-me dizer-te que aquilo que aconteceu, para esclarecer, aquilo que aconteceu é a polícia nem sabia que aquilo era a casa do Odair. A polícia viu pessoas na rua, carregou para cima delas, como aquilo era um resto de chão, elas entraram para casa, arrombaram a porta, começaram a bater nas pessoas e a destruir o mobiliário, e só quando apareceu
a viúva do Odair com o retrato a dizer estão a entrar na casa do morto, é que eles pararam e depois voltaram mais 2 vezes. Estamos a falar de 2 momentos diferentes. Eu estava a falar de outra situação. Mas, de qualquer maneira, digamos, há, de facto, mesmo da direção da operação em concreto, há decisões muito discutíveis. Mas eu queria focar-me outra vez na afirmação do Pedro Pinto, para dizer o seguinte: obviamente que o Chega, através de André Ventura e Pedro Pinto, nomeadamente, e também de alguns outros protagonistas, nomeadamente um assessor, tentaram, durante esta semana, provocar uma cena de violência entre brancos e pretos. Foi isto que eles tentaram tentar. Portanto, estão a tentar incendiar as pessoas, a dividi-las, para tirar daí benefícios políticos, e isso parece-me que deve ser realmente denunciado. É evidente que também acho que uma queixa em tribunal não terá consequências de maior e na prática não vai dar nada de especial, mas creio que de facto é preciso consciencializarmos da necessidade de mobilizar as pessoas para evitar que estas tensões se rompam de uma forma que depois não tem conserto possível a seguir, que é isso que o Chega pretende. Numa estratégia para chegar ao poder, obviamente. Vamos então ao papel selado. E hoje temos aqui um artigo sugerido pela Paula, escrito por Susana Peralta, no Público, que começa por citar um estudo que vem de encontro àquilo que nós vínhamos a dizer, criam a miséria e depois admiram-se que os miseráveis se revoltem. E fala precisamente da criação da miséria. Um estudo nos Estados Unidos, em 2 bairros pequenos, muito próximos, a 3,7 km um do outro, com população à volta das 4.700 pessoas, em que se comparou a vida das famílias desde os anos 80 até agora, o rendimento, o cadastro criminal, a educação, vários aspectos, e chegaram à conclusão que as pessoas entre 30 e 35 anos eram classificadas desta forma. Eu vou ler uma parte do texto. 25% das famílias com rendimentos abaixo da média atingiam $7.300 de rendimento anual. $7.300, portanto, 7.500 euros, mais ou menos. Um homem, nas mesmas circunstâncias, tenha crescido no bairro mais rico, no bairro de Compton, teria quase o triplo do rendimento anual em média. Nas pessoas cuja família de origem vivia em pobreza extrema, os 1% mais pobres, os autores do estudo mostravam que 44,1% dos homens negros que cresceram no bairro pobre, o bairro de Watts, estavam detidos, estavam na cadeia no dia em que o estudo foi feito, no dia 1 de abril de 2010. O que contrasta com 6,2% dos homens que viviam no bairro, os homens mais pobres que viviam no bairro vizinho, o bairro mais rico. Depois ela lamenta-se que em Portugal não hajam estudos com a profundidade que este tem e com a minúcia de uma comunidade mais pequenina para perceber o contexto socioeconómico que leva a que depois haja fenómenos de criminalidade e cuja base é a pobreza. Paula, tu que sugeriste este estudo, que mais queres dizer sobre ele? Ou que sugeriste este artigo? Isto vem, obviamente, na sequência do que estivemos a comentar antes, não é? Do assassinato do Odair Muniz. E neste texto, em concreto, o que me ocorre destacar é esta evidência, não é? De que os nossos pontos de partida na vida influenciam de forma decisiva as nossas trajetórias. Portanto, observamos isso, e eu acho que todas as pessoas que vivem numa sociedade observam, mesmo que algumas prefiram criar fantasias para explicar estes fenómenos. Fantasias como a da meritocracia, não é? Que é muito invocada para justificar fenómenos de profunda exclusão social, também com profundas raízes históricas. E este estudo feito nos Estados Unidos evidencia exatamente isto, como ao longo de tantos anos de observação, e depois o desfecho acaba por ser o mesmo. É como se não houvesse uma fuga a essa circunstância. E depois lá está, aqui ao contrário do que acontece no exemplo que é citado, em Portugal nós continuamos a agir com base em achismos, não é? Este tipo de dados, obviamente, são fundamentais para que depois exista uma política de construção de políticas públicas que
que vá ao encontro, que dê resposta àquelas que são as necessidades que sejam identificadas. Em Portugal, continuamos sem dados, até porque este levantamento que é feito nos Estados Unidos traz a questão étnica, a questão das etnias, que é muito importante, comparando ali a questão dos contextos também migratórios, porque isso evidencia a forma como as nossas diferenças étnico-raciais e depois também tem expressão nas desigualdades que nos afastam uns dos outros. Portanto, em Portugal não há dados, mais uma vez, temos vindo, obviamente, ao longo dos últimos anos a pressionar, de alguma forma, o Estado para que perceba a importância de os trazer para a praça pública, porque nós sabemos que a recolha de alguns é feita. É com base nessa tal recolha que se decide a localização das esquadras de polícia. Portanto, é com base também nessas recolhas que determinadas escolas acabam por ter a composição docente que têm. Tudo isto está, nós sabemos que existe, portanto, que o Estado faz alguns levantamentos. A questão é que os levantamentos que importa fazer, aqueles que importa divulgar, continuam a não acontecer, levando-nos sistematicamente a observar exatamente que nestes bairros, como no bairro do Zambujal, continuamos a ter, conforme também o estudo revela, pessoas numa situação de carência habitacional tremenda, de carência também, obviamente, a nível de bens essenciais, que vem desse lugar de total desinvestimento, de total deste total afastamento, distanciamento do Estado em relação a estas realidades. Depois, enfim, obviamente também esta ausência de dados, além de criar ou de acentuar estes ambientes de desigualdade, acaba por favorecer estas campanhas de desinformação que nós temos, os discursos de ódio e as narrativas de legitimação de intervenções policiais racistas, porque o que se diz é que ali é só bandidos, pessoas que não querem trabalhar e tudo mais. E como não temos dados que digam o oposto, as pessoas depois acabam por acreditar nestas narrativas, ao ponto de termos tido uma Maria João Marques a ver na televisão um homem negro a ser agredido e a dizer que aquilo não é violência. Portanto, qual é que é o limite para algumas pessoas? O limite é a pessoa negra dizer não posso respirar e morrer? Aí já existe violência policial? Portanto, é neste ponto que estamos. Infelizmente, esta correlação que se estabelece entre estes bairros de maioria negra e a criminalidade acaba por trazer este tipo de distanciamento, de desumanização tal, que ao ver-se uma pessoa nestas circunstâncias, o que ocorre dizer ao outro lado é eu não vejo problema nenhum aqui. Portanto, a polícia apenas está a fazer o seu trabalho. Portanto, esta abordagem acaba por mascarar os verdadeiros problemas, que são aqueles que o Nuno já esteve a trazer no comentário anterior, que são políticas públicas, no meu entender, de segregação, que começam no território onde se habita e depois perpassam todas as dimensões da sociedade. Era sobre isto, sobretudo, que nós deveríamos estar a discutir também quando falamos do caso do Odair Muniz e de todos os outros casos de pessoas negras assassinadas pela polícia. Nuno. Eu queria dizer algumas coisas mais motivadas pela intervenção da Paula do que propriamente pelo artigo, porque vocês já comentaram o artigo. A primeira é que alguns dados que a gente tem é que são necessárias em Portugal 5 gerações para as pessoas poderem sair da pobreza, o que significa que há uma desigualdade não só enorme, como uma desigualdade praticamente intransponível. No entanto, querem convencer as pessoas que isto é tudo uma questão de mérito e com o devido mérito as pessoas saem da situação de exclusão que se encontram. Era o mesmo convencer-nos que a raspadinha era a forma de emancipação social. Quer dizer, não existe. O facto de uma pessoa ganhar uma vez não significa que isso possa ser melhorado. Aqui o grande problema, e é o problema que existe nos bairros suburbanos, nos bairros das populações populares e nos bairros de maioria negra e de imigrante, é um problema de poder, rendimento e representação. Essas pessoas, para poderem estar na sociedade e terem direitos iguais e terem uma situação de progresso social, têm que ter poder. Poder para impor essas mudanças. Têm que ter representação, porque aquilo que nós vemos, enfim, foi mais ou menos positivo dentro da tragédia, foi que
começámos a ver alguns negros na televisão a comentarem a situação, não é? Embora afogados por centenas de especialistas de segurança que eu nem sabia que existiam, saíram por baixo das pedras, mas é preciso representação e, simultaneamente, é preciso rendimento, porque a educação não funciona se as pessoas não tiverem rendimento. Não é a educação que vai fazer de elevador social. Ela é normalmente, até pelo contrário, acaba por continuar a aprisionar as pessoas nas suas diferenças, porque ela não tem os mesmos resultados. Quando o Guterres citava este dado, eu acho importante, quando a gente vê o Filipe de Lencastre e vai à Alta de Lisboa e passa pelas Olaias, o aproveitamento escolar vai de 100% a 50% de aproveitamento escolar e 50% de exclusão. Não significa que as pessoas não sejam bons nos vários sítios, significa que existe uma realidade social completamente diferente e que precisa de outro tipo de apoios, e as pessoas precisam de rendimento e precisam de poder. Muito bem, com este pensamento vamos despedir. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.